isso, viu, Agostinho, sobre fiscalizar. Temos um convidado importante aqui já na nossa escuta. Esse fiscaliza. É o diretor executivo do Procon São Paulo, Fernando Capês. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aí com vocês, atendendo aí os ouvintes da Bandeirantes. Um abraço e espero que tenham passado bem de Natal e desejo um feliz 2022 a vocês e às suas famílias. Muito obrigado. Doutor Capês, que está descansando também, porque ninguém é de ferro. Acho que eu nunca tinha visto o doutor Capês sem terno. Aliás, eu falei não é, doutor Capês, aliás, eu falei essa semana com o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Não foi por Skype, então eu não vi, mas ele se descreveu. Ele falou que ele estava de sunga no carro, indo para a peixaria para comprar um peixe que ele ia cozinhar. Eu comecei a imaginar o ministro Marco Aurélio Mello de sunga comprando um peixe na peixaria. Mas é assim, né? As pessoas são assim também, né? Eu estou de bermuda colorida aí também, descansando. Foi um ano complicado, acordando 6 da manhã, dormindo de madrugada. Agora espero poder tirar uns dias aí para repor as energias. Só que mais ou menos, né? Porque as coisas continuam acontecendo. Recentemente, teve a história da Itapemirim, né? Você imagina você marcar férias e tal, depois de pandemia, as pessoas investiram as expectativas, né, de um período de descanso e tal. De repente, a Itapemirim declara que encerrou temporariamente as atividades por problemas internos e aí o Procon teve que agir, né, doutor Capês? Assim, o Procon de São Paulo acabou saindo na frente. Na terça-feira, por volta de 10h30 da manhã, então, anteontem, por volta de 10h30 da manhã, na terça-feira, dia 27 de dezembro, nós assinamos um acordo, 28 de dezembro, desculpe, dia 28 de dezembro, nós assinamos um acordo com o grupo ITA, a companhia aérea ITA, pelo qual ela se obriga a indenizar e informar o Procon de São Paulo, no prazo de 10 dias, todos os consumidores que pedirem o reembolso. Então, veja bem, não são 10 dias para indenizar, são 10 dias para informar o Procon que já indenizaram. Então, para isso, é muito importante a gente aí informar, usar esse poderoso canal de informação da Bandeirantes, para avisar o consumidor de todo o país que teve o seu voo cancelado pela companhia aérea ITA. Avisá-lo para ele entrar no site Procon SP, fazer a sua reclamação eletrônica, leva 2 minutos para fazer. Nós encaminhamos a reclamação para a companhia e em 10 dias ela tem que se dirigir ao banco, porque a maioria pagou com cartão de crédito, solicitar o estorno do cartão ao banco e informar o Procon que solicitou o estorno do cartão. Se ela não fizer isso, além da multa de quase 11 milhões previstas no Código de Defesa do Consumidor, ela se comprometeu contratualmente a pagar mais 5 milhões de reais de multa. Então, é claro, uma companhia que está em recuperação judicial não vai querer uma multa de 11 mais 5. Então, isso está assinado já, acordo assinado com o Procon de São Paulo, válido para todo o Brasil. Todos os passageiros que ficaram ali, lamentavelmente, largados no aeroporto André Franco Montoro, em Guarulhos, terão direito ao reembolso e aqueles que não forem de São Paulo e tiveram despesas com hospedagem e alimentação têm que juntar o comprovante que ela também vai indenizar, porque assinou o acordo e porque a resolução 400 da ANAC obriga a fazê-lo. Então, é muito importante. Pega aí, quem estiver nos assistindo, pega o celular, Procon SP, faz a reclamação eletronicamente, aí, sem sair do local, rapidamente, e já estará na lista para reembolso. Até agora, foram 69 mil pessoas que pagaram e tiveram os voos cancelados. 40 mil já foram indenizadas e nós esperamos que as pessoas continuem reclamando para que a companhia indenize. Sem prejuízo, claro, o Ministério Público, no processo de recuperação judicial, vai tomar suas providências. Agora, o Procon, que a sua parte é proteger o consumidor, saiu na frente e fechou um acordo muito bom. Eu não vou dizer um acordo histórico, é muito triste dizer histórico com as pessoas que ficaram aí largadas
como objetos no aeroporto. Mas, pelo menos, nós estamos conseguindo devolver o dinheiro para essas pessoas, é o mínimo. Sem prejuízo, claro. Pegou o dinheiro de volta, recebeu o dinheiro da passagem, não é de São Paulo, recebeu o dinheiro da hospedagem, mesmo assim, pode entrar com uma ação pedindo uma indenização por danos morais. Aí é outra coisa. Mas a reparação e o reembolso foi obtido nesse acordo. Ô, doutor Capês, mas para além do reembolso do estorno aí, parece que foi acordado um outro ponto que a companhia deveria levar os passageiros afetados para a cidade onde moram, fazer esse deslocamento prioritariamente mesmo. Pelo meio aéreo, é isso? Isso também. Eu foquei só no ponto principal, mas esse também é um ponto importante. As pessoas que estão em trânsito, é que praticamente esta cláusula ela vai ter pouca operacionalidade, porque com o passar do tempo as pessoas acabaram se arranjando, mas as pessoas que estão paradas na conexão ou não entraram, a empresa se obrigou a colocá-las numa companhia aérea com as custas dela mesma. A empresa vai pagar a passagem e botar a pessoa na companhia aérea. E se a pessoa optar, ela pode ir de ônibus. Ela pode optar pelo transporte terrestre e, além de ter o transporte terrestre gratuito, receber o dinheiro da passagem de volta. Ou seja, tem pessoas que querem chegar no seu destino. Então, elas têm a opção de irem de avião ou de entrarem no ônibus e receber o dinheiro de volta. Tem pessoas que, às vezes, preferem. Fazem uma viagem mais longa, de 12 horas, mas, além disso, recebe o dinheiro de volta pago pela passagem. Numa época de crise econômica, pelo menos... é uma maneira de obter uma certa reparação pelo que sofreu. Doutor Capês, só para deixar bem claro, a pessoa para poder ser ressarcida nesse acordo feito entre o Procon e a Itapemirim Transportes Aéreos, a pessoa tem que fazer o seu registro, a reclamação no site do Procon, obrigatoriamente tem que fazer isso, e há um prazo para ela fazer essa reclamação, oficializar essa reclamação ou não? Não, imagina, não tem prazo nenhum, ela é prejudicada, ela é vítima. Agora, ela tem duas opções. Se ela quiser também reclamar na empresa diretamente e de lá já ser reembolsada, ela pode fazê-lo. É que aí a gente não tem controle se a empresa está obedecendo ou não. Se a pessoa reclamar no Procon, site Procon SP, aí eu tenho controle se ele está indenizando ou não está indenizando a pessoa. E foi uma conversa rápida, objetiva e muito dura. Foi uma conversa dura, mas o acordo acabou sendo um acordo razoável dentro daquilo que a gente entende que a empresa tem plenas condições de cumprir. Agora, outras questões, como por que a ANAC autorizou a operar, se ela tinha rigidez econômica ou não, por que tirou o dinheiro da recuperação judicial para montar, isso é outra coisa. A questão do Procon, que é um órgão que defende o consumidor, está encaminhada. Reclame no site Procon SP, receba seu dinheiro de volta e, se ainda quiser o transporte, pode entrar no transporte terrestre e receber o dinheiro de volta ou optar pelo transporte aéreo, aí, é claro, sem o reembolso da passagem. É uma questão depois de procurar os juizados especiais, pleitear algum tipo de indenização por danos morais individualmente. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o Dr. Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo. Doutor, queria perguntar agora, entrar no assunto Black Friday, não é? Que é sempre polêmico, todo ano a mesma coisa, não é? O Black Fraud, que eles já colocaram esse nome, né? Melhorou, é verdade, mas ainda a gente tem alguns probleminhas, não é? Qual foi o balanço desse ano? O Procon continua recebendo aí muitas reclamações com relação a produtos que não chegaram, enfim, algum aumento no valor também. O Procon continua recebendo, notificando as empresas também, doutor? Olha, o número de reclamações ele se manteve estável em relação ao ano passado. Em termos absolutos, se você considerar o número de pessoas que fizeram compras, tivemos ali 2.000 reclamações até agora. Não é um número, assim, em termos absolutos, tão grande. Porém, nós estamos chamando todas as empresas, principalmente as que fazem venda online, venda à distância. E o Procon também tem chamado essas plataformas, chamamos o Mercado Livre, já assinamos um acordo. Chamamos a Facili, assinamos o acordo.
chamamos a Shopee, assinamos um acordo. O principal problema é atraso na entrega. Quem não receber no prazo, se reclamar, a empresa tem que devolver o dinheiro. Segundo problema também, que é muito comum, não consegue fazer troca de produto, a empresa não atende, faz um mal pós-venda, também pode entrar com reclamação e pedir o dinheiro de volta. Então, esse tipo de questão, fora os produtos ilícitos. Se o PROCON descobrir, avisa a empresa, tem que tirar na hora o produto da venda. E tem que vender com nota fiscal. Teve até uma das empresas, me permita não dizer o nome, que falou, não, mas esse ponto do acordo é complicado para nós. O quê? Vender com nota fiscal? Então, para você ver como é que... Então, há uma preocupação dupla. Proteger o consumidor, estabelecendo mecanismos rápidos de entrar em contato com a empresa e punir a empresa. E o segundo, proteger a empresa brasileira. Porque o empresário monta a sua empresa, aloca a sua empresa no imóvel, paga IPTU, vende com nota, recebe ICMS, gera emprego, paga funcionários, e vem uma empresa aí de outro país, da Ásia, vende sem nota fiscal, produto contrabandeado, produto falsificado. Então, além de prejudicar o comprador, o consumidor, ele está dragando recursos da economia brasileira para o ralo. Então, o PROCON tem muita preocupação também com estas empresas que eu chamo, empresas fantasmas. Não são fantasmas propriamente, mas são empresas que sobrevoam o país, despejando produtos com paraquedas. Estas são o nosso principal alvo e, felizmente, nós temos conseguido acordos importantes. Não dá para parar o progresso. As vendas online são uma realidade, continuam, mas quem estiver vendendo sem nota e, por isso, vendendo mais barato do que aquele que atua regularmente, esse, sem dúvida, é a empresa que é alvo de fiscalização e não é apenas PROCON. Nós já alertamos que vamos montar força-tarefa, seja com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com quem for, para combater sonegação fiscal ou mesmo contrabando. Aliás, queria dar um depoimento aqui. O senhor falou sobre produtos ilegais que são vendidos nesses canais virtuais. E eu quero dizer aqui, depois que a Bandeirantes denunciou e procurou o PROCON para falar, por exemplo, sobre venda de abortivos no Mercado Livre, acabou. Eu não sei se abrir hoje aqui se vai aparecer, mas até as últimas semanas não tinha mais nada. O Mercado Livre tinha conseguido fazer essa triagem depois da cobrança do PROCON. Mesma coisa com o enjoei.com, que também estava sendo usado para a venda de produtos ilegais, medicamentos ilegais também, pelo menos por enquanto, tem que ser dito, depois da ação do PROCON, esse tipo de produto eu não vi mais nem no enjoei.com, nem no Mercado Livre. Doutor Capês, eu cheguei a mandar mensagem para o senhor essa semana, porque muita gente reclamou do que foi feito pela Prefeitura de Guarulhos, que anunciou o fim da gratuidade do transporte coletivo para idosos de 60 a 64 anos. A partir de 65 anos não há como mudar, porque é uma lei federal que obriga mesmo a gratuidade para idosos. Mas Guarulhos anunciou, já foi sancionado, está valendo já. Idosos de 60 a 64 anos têm que pagar a tarifa, só que os idosos que já possuem esse benefício, que hoje têm 62 anos, 63, enfim, segundo a prefeitura, continuam com o benefício. Só os novos, velhos, digamos assim, quem entra agora nessa faixa é que vai ter que pagar. Pode isso, doutor Capês, ter essa diferença, ter duas categorias? Não. São duas questões interessantes. Primeiro, o município ele tem autonomia constitucional para gerir os seus serviços e todas as questões ligadas ao peculiar interesse ali da cidade, do município. Então, a questão da passagem, da gratuidade do transporte de passagem urbana municipal é uma questão afeta à competência do alcaide, a competência do prefeito. O prefeito pode, autorizado pela Câmara Municipal, ampliar ou restringir as pessoas que são beneficiadas pelo transporte gratuito. O que ele não pode, como você muito bem pontuou, é infringir a legislação federal. Então, abaixo de 65 anos, é uma questão de discricionariedade do prefeito. Qual é o problema? Essa é uma questão de gestão. Provavelmente a prefeitura se viu em meio à necessidade administrativa de reduzir o subsídio da passagem, porque senão ela tem que injetar dinheiro de outras áreas.
Então, ela se viu na contingência de reduzir o subsídio da passagem, limitando o acesso gratuito de pessoas ao transporte urbano. E não quis criar um desgaste político, provavelmente, com quem já tinha aquele benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a prefeitura cria uma distinção inconstitucional. O princípio da igualdade exige que pessoas na mesma situação jurídica sejam tratadas com igualdade e determina que sejam tratadas desigualmente pessoas em posição desigual no limite de suas desigualdades, né? É necessário que haja um nexo de pertinência lógica entre o fator discriminante e o motivo da discriminação. Então, neste caso, uma pessoa que tem 60 anos entra, senta e não paga o transporte gratuito municipal. A outra, que também tem 60 anos, entra e vai ter que pagar. Esta pessoa, se for à justiça, sem nenhuma dúvida, obterá uma decisão liminar. Então, é necessário que seja feita uma análise, não só sob o ponto de vista da gestão, mas sob o ponto de vista da defesa jurídica da medida. Ou libera para todos, de 60 a 65, ou proíbe para todos. É antipático proibir? Mas a prefeitura terá que tomar uma decisão que não pode ser discriminatória, porque não há justificativa para essa discriminação. O fato de já ter o benefício ou vir a ter não é um fator que justifica a distinção. Então, só para deixar bem claro, nós temos muitos ouvintes nessa condição. Você imagina, né, Danilo? Eu tenho 60, né? Há um mês eu fiz 60 anos, tenho benefício. O prefeito de Guarulhos, Guti, assina lá, você fez 60 hoje, pronto. Nós dois temos 60, você não tem direito, eu tenho direito. É uma coisa que aberra mesmo, né? Aberra o bom senso, né, doutor Capês? Pode bater no PROCON, pode bater no PROCON, porque todo serviço que é remunerado com pagamento de preço é de competência do PROCON. O que o PROCON não tem atribuição é para fiscalizar serviços remunerados com tributo. Qualidade de segurança pública, qualidade do serviço de saúde pública e assim por diante. Agora, todo serviço que é remunerado com pagamento de preço, o PROCON acaba fiscalizando. Pode ser que isso acabe batendo lá no PROCON SP. Então, o senhor podia já, lógico, depois de colocar o terno, né? Não nesses trajes, mas civis. Eu vou ter uma reunião, provavelmente, vou pedir uma reunião com o prefeito Guti e a sua assessoria jurídica para a gente discutir essa questão. Vou fazer ver a ele. A intenção pode ter sido a melhor possível, mas juridicamente não há como defender uma distinção como essa. Doutor, você sabe que eu estava conversando com o Agostinho mais cedo, né? E a gente estava repassando aqui as pautas do programa, e uma pergunta que é do nosso ouvinte aqui, o Edson Gonçalves, né? Para onde vai esse dinheiro das multas do PROCON, no caso da Itapemirim, né, e em outras empresas também, da Black Friday? Para onde que vai esse dinheiro, hein, doutor? Aliás, desculpa, Danilo, Diga. no caso do Facebook, né, aquele apagão que aconteceu, houve também uma multa, que eu não sei se o Face já pagou, porque pode recorrer e tal. O Banco Pan tomou 11 milhões de multa. O Banco Pan tomou 11 milhões de multa anteontem. Isso, exatamente. São valores, é lógico, são proporcionais ao estrago provocado, né, doutor? Mas assim, aliás, a propósito, o Face já pagou e para onde vai essa grana toda, doutor? O Face vai contestar a multa, ele não vai pagar. É o seguinte, o PROCON, ele é mantido com o dinheiro produto de arrecadação das multas. Então, eu tenho que pagar 600 servidores, a folha anual dos 600 servidores do PROCON, as despesas de locação dos imóveis e os convênios. Nós estamos ampliando os convênios com PROCONs municipais, estamos chegando a quase 400 municípios conveniados, também providenciando apoio logístico, estrutural, para os PROCONs municipais. E esse dinheiro é mantido com as multas. Então, se, por exemplo, as multas não fossem pagas, quem teria que bancar os bons serviços do PROCON seria o governo do estado. Ele teria que tirar dinheiro de outras áreas e botar para bancar o PROCON. Mas não, o governo não precisa colocar um centavo para manter o PROCON, porque as multas são efetivamente pagas. Aquelas que não são pagas são enviadas à Procuradoria do Estado, que são os advogados públicos do Estado, inscrita na dívida ativa e são executadas e acabam mais tarde vindo a ser pagas. Para você ter uma ideia,
O ano passado, no auge da crise da pandemia, o PROCON conseguiu pagar todas as suas despesas, porque fez também muitas readequações contratuais, rescisão de contratos, revisão de preços, baixando custos. O PROCON, acertando a sua folha, ele conseguiu arrecadar, pagar toda a sua folha de 2019 e início de 2020 e entregar um cheque para o governador de 380 milhões de reais a título de superávit para ajudar no enfrentamento da crise da Covid-19. Ou seja, as multas são aplicadas, são pagas e mantêm os serviços do PROCON. Acho que, em alguns casos, nós estamos até discutindo, estou junto ao Congresso Nacional, trocando algumas ideias, em alguns casos, nós acabamos aplicando multas que ficam muito elevadas. Em outros, não, porque o nosso foco são essas grandes corporações, Facebook, Google, Twitter, que inclusive se recusa sistematicamente o Twitter a cumprir ordem judicial, uma vergonha. Então, o PROCON enfrenta essas questões. Agora, às vezes me cria um problema pessoal, de dor de consciência. Você vai, multa um posto de gasolina, multa uma mercearia, um supermercado, e a multa é alta. Então, nós estamos tentando estabelecer também uma certa proporcionalidade para que o grande pague multa bastante grande e o pequeno receba uma segunda visita, uma advertência, uma orientação. Não é intuito do PROCON sair multando todo mundo e o PROCON não precisa mais ficar multando para manter os seus serviços. Nós temos em execução mais de 2 bilhões de reais em execução já inscritos na dívida ativa. Então, não é a necessidade de multar que motiva o PROCON. Pelo contrário, eu prefiro orientar aquele empresário, principalmente aquele que dá emprego, que recolhe tributo, que está lutando nessa pandemia, enfrentando toda uma situação adversa. Eu prefiro orientá-lo, ajudá-lo a fazer um pós-venda e resolver o problema do consumidor do que lá aplicar uma multa. Doutor Fernando Capês, diretor executivo do PROCON de São Paulo, só para encerrar, eu acho que o senhor nunca pegou um caso como esse. Eu acho, não sei. A gente recebeu uma foto aqui, já o Alan vai colocar no ar, é um para-brisa estilhaçado do nosso colega aqui, o Guilherme Oliveira, trabalha aqui com a gente. Ele parou o carro embaixo de uma árvore e quando ele voltou para pegar o carro, o vidro estava estilhaçado completamente, o para-brisa. Ele achou que alguém tinha feito algum tipo de vandalismo, foi procurar. Bom, para resumir, um abacate caiu da árvore. O abacate caiu lá de cima, olha que coisa bonita. Temos abacateiros com frutos aqui em São Paulo. Só que aí, como é que faz? Olha lá, o vidro, ele tá tirando a foto de dentro do carro, Uau. né? Foi pro espaço sideral e não é barato isso, não sei como é que o seguro vai pagar, realmente não sei como é que se enquadra isso. Eu tava falando pro Danilo. Interessante Se você estoura... o abacate, ele pegou, inclusive, tem a prova do crime, o abacate tá em poder dele. Mas Você assim, sabe que o vidro trinca para não quebrar para dentro. Isso. É uma espécie de proteção. Agora é preciso verificar. Isso acontece muito, principalmente com pessoas que são muito zelosas com o carro. Elas ficam, às vezes, meia hora para estacionar, a hora acha uma sombrinha, para e é justo embaixo de um abacateiro. É a lei de Murphy. Agora, o que nós podemos fazer, ele pode também fazer como cidadão comum, o PROCON é aberto a todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, fazer uma reclamação eletrônica pelo site PROCON Expedia. A gente manda um ofício para a concessionária e para o fabricante, para saber o que aconteceu, para ter explicações técnicas e, eventualmente, se o seguro não cobrir, o fabricante, se for defeito de fabricação, repor essa peça para ele. Agora, eu não tenho condições técnicas de te responder assim agora. Não, imagino que não mesmo. Foi intrigante, porque se a gente, por exemplo, estoura uma roda num buraco da cidade, você pode atribuir a responsabilidade, deve ser atribuída mesmo, me parece, à prefeitura, que não zelou. No caso ali do abacateiro, não sei se você pode atribuir a terceiros. A natureza, por exemplo, né? A lei da gravidade, o abacate ter caído, né? Não há como você responsabilizar terceiros, talvez, né, doutor? Precisa verificar se o abacateiro está lá, ele está antes da gente, né? Os abacates caem e a família do Isaac Newton está lá na Inglaterra. Então, vamos verificar primeiro, é mais fácil ir para cima do fabricante do para-brisa e pegar as explicações técnicas necessárias. Tá certo.
Então tá bom. Foi só pelo inusitado de um abacateiro. Eu acho que ele precisa se benzer, na verdade, né? Acho que tem uma carga negativa no Guilherme, porque... Procurar outro tipo de sombra pro carro, né? Exatamente. Talvez o quê? Uma parreira. Se cair em uvas, talvez ele não estoure. Coqueiro, pelo amor de Deus, né? Doutor Capês, foi um prazer tê-la aqui conosco. Ó, o nosso Danilo Gobato, que tem olhos de lince, ele viu aí, ele é enxerido mesmo, né? O senhor tá assistindo uma série, como é que é o nome da série lá no fundo? Lá, Cenas de crime, né, doutor? Ah, você tá vendo agora? E sabe como é que termina, doutor? Eu tava assistindo New York Crime Scene. Tem na Netflix, eu vou fazer inclusive uma divulgação dessa série. Essa série mostra, entre 79 e 80, um serial killer que matava garotas de programa na região do Times Square. E ele cortava a cabeça e as mãos e incendiava os corpos. E essa série vai mostrando o comportamento dele. Foi um período dos Estados Unidos, começou com o Charles Manson no final dos anos 60, e foi o Ted Bundy e outros serial killers, e esse foi um que marcou a época nesse período. Uma série excelente, Netflix, tá certo? Cenas de crimes, né? Crime scenes da Times Square. Tá vendo? Fernando Capês também é cultura. Isso aí. Parabéns, Danilo. Você, olha, é um grande repórter. Ainda bem que eu estava fazendo nada errado. Doutor, sempre um prazer, um bom fim de ano, uma boa virada, hein? Um abraço, um grande 2022, com Deus no coração para todos vocês. Tchau.